E o rapaz falou assim, por que o senhor não põe na internet que esse cara age dessa forma? Que é para outras pessoas, quando abrir lá, ver que ele não é um profissional responsável, né? Falei, não vou fazer isso não. Por que não? Não, eu vou prejudicar ele. Ele é um pai de família. E depois eu não conheço ele direito, não sei quem ele é. Ele pode ficar com ódio no coração e pode até tirar minha vida por causa disso. Portanto, eu não vou fazer isso. Eu prefiro ficar no prejuízo. Entregue na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Não vou prejudicar ele, não. Deixa quieto. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Vai pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Estou consertando, né, o carro que pifou o motor. E o rapaz que desmontou o motor lá, eu paguei para ele, né? E eu chamei outro mecânico aqui, o mecânico montou o carro, mas ficou faltando 2 peças. Aí eu fui lá falar com o rapaz que eu paguei para que desmontou, e ele simplesmente, eu não sei, eu coloquei tudo lá, se não está lá, foi o senhor que perdeu, alguém, eu não, né, ele, falei, não, mas eu paguei para você desmontar e você separou as peças aí, vê aí na sua oficina se não está a peça aí. Ele procurou, disse que não achou e, poxa, eu paguei 450 conto pro rapaz, ele podia falar, a peça custa o quê? 50 conto que perdeu? Eu podia falar, não, mas tá aqui, ó, eu não, né? Mas virou as costas. Baixei a cabeça. Aí eu estava na casa do outro, Jurandir, um amigo meu, marceneiro, conversando com ele, tinha um rapaz que bate tambor lá num terreiro de macumba lá. E eu estava conversando com o Jurandir a respeito disso, e o rapaz falou assim, por que o senhor não põe na internet que esse cara age dessa forma? Que é para outras pessoas, quando abrir lá, ver que ele não é um profissional responsável, né? Falei, não vou fazer isso não. Por que não? Não, eu vou prejudicar ele. Ele é um pai de família. E depois eu não conheço ele direito, não sei quem ele é. Ele pode ficar com ódio no coração e pode até tirar minha vida por causa disso. Portanto, eu não vou fazer isso. Eu prefiro ficar no prejuízo. Entregue na mão de Deus, Deus sabe o que faz. Não vou prejudicar ele, não. Deixa quieto. Aí ele ficou, né? Falou, esse cara aí é diferente. A gente conversando e tal, falamos da célula e convidamos ele para ir. Ele falou que ia. Nós estávamos esperando ele lá ontem. E ele aceitou ir na célula por causa dessa atitude, né? Ele viu que a gente é diferenciado. Ele falou, não, eu vou lá sim, eu vou sim. Não foi, mas eu e o Jurandir conversando, o Jurandir falou, não, mas ele vai porque a conversa que nós tivemos com ele foi impactante. Então, quer dizer, são as nossas atitudes como cristão, varão, né? E o Espírito Santo é que convence as pessoas. Nós não podemos pagar o mal com o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Mesmo que nós ficamos no prejuízo, Deus nos ressarce. Aí o que acontece? Aí ontem, à tarde, eu fui lá de novo, né? Porque ele falou que ia procurar a peça. Aí já estava diferente. Ele falou, seu Mário, eu não achei a peça não, mas eu vou olhar aqui na internet, aqui, ver quanto que é, depois o senhor passa aí. Quer dizer, Deus acho que tocou no coração dele, e ele mudou, né? A maneira de agir, e ficou tudo certo praticamente. Vai ficar. Então, quer dizer, agora se eu tivesse prejudicado ele, colocado na internet, né? Boa. Ia ficar, não ia dar certo. É verdade. Só ia limitar Só ia, o ódio ali, o orgulho aí.
Exatamente. Então nós precisamos ter Mansidão, né? raciocínio, ter a direção de Deus para vivermos em paz nessa terra, varão. Para que Deus nos prolongue nossos dias na terra. Não é Verdade. verdade? Verdade. Senhor. Fica aí um exemplozinho para a gente estar aprendendo a não ser rápido, tá? Tem que ser tardio em irar, tem que colocar na dispensação do Senhor. E nosso Deus sempre nos ressarce, viu, varão? Você pode ter certeza disso. De uma forma ou de outra, Deus vai ressarcir-nos. Amém? Amém. Vamos orar? Entrar na presença do Senhor. Querido Isso, Deus, mano. amado Pai, Deus Todo-Poderoso, você quer colocar alguém na oração? Tem algum pedido? Ah, pô, Mires? lista é longa, hein? É. Deus sabe todas as coisas. É, agradecer. Deus Agradecer conhece. muito a Deus. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui unidos, reunidos em Teu nome, Senhor, para lermos a Tua palavra e aprendermos mais de Ti, Senhor. E aprendermos, Senhor, a colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Sei, Senhor, que os Teus anjos acampam ao nosso redor, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. Quero Te agradecer, Senhor, pelo dia de ontem, Senhor, e pelo dia de hoje também, Pai. Porque estou aqui vivo, Senhor, respirando o ar que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Abençoa os nossos filhos, nossas famílias, tira toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a falta de compreensão, Pai, para que possamos prosseguir, Senhor, firmes, alegres e contentes na Tua presença, Pai. Que nada, Senhor, nem ninguém venha nos separar do Teu amor, Senhor. Que o Senhor, Pai, nos revele hoje, através da Tua palavra, aquilo que está oculto ao nosso entendimento, para que possamos compreender mais e mais, Senhor. Abençoa, Pai, os participantes desse devocional, abençoa a família do Flávio, abençoa a família do Fábio, a família do James, a família da Dona Lucinha, da Ruth, da Tamires, da Marineide, do Lucas, e todos aqueles, ó Pai, que participam diariamente desse devocional, Pai. Nos ensina, Senhor, dá-nos um coração de carne, Senhor, de amor ao próximo, para que possamos prosseguir, Senhor. Enche-nos, Senhor, da tua graça, da tua unção. Sê conosco, Pai. É que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. A minha também tá, Abraão nega que Sara é sua mulher, o título. E partiu Sim. Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sul, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito que de Sara, sua mulher é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe, eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso, te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti. E rogará por ti
para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos. E temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhes: Que nós fizestes? Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa de meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar onde viermos. Dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas e servos e servas e os deu a Abraão e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde for bom, onde for aos teus olhos, onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que elas te sejam por véu dos olhos, para com todos os que contigo estão, e até para com todos os outros. E estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Incrível, né? Essa palavra. E uma coisa que eu descobri, né? Aqui nessa palavra, que eu acho que a gente não sabia, né? Que Sara e Abraão eram irmãos, né? Eram irmãos verdadeiramente por parte de pai. Por parte de pai, né? Que fala no versículo 12. E não por parte de mãe. E também eu vejo que realmente Abraão era um pouco medroso, né? Que hoje em dia Eu, é eu, difícil, né? A gente ouvir isso. eu acho que Que Sara era muito bonita, viu? Porque todo lugar que ele ia, ele iria ser tomada, né? Como esposa. é, todo mundo desejava ela, né? E queria como Isso, esposa. E a gente verdade. percebe aqui, né? Não cortando você, só para complementar, né? Porque ela já era de idade, pô. Ela tinha aqui quase 100 anos de idade. Porque, Naquela, aqui ela estava mais nova ainda, né? Que aqui ela ainda não tinha. Quando ela foi gerar, quando ela foi não, gerar, filho. ela tinha Por que que eu 90. digo isso para você? Porque foi depois de que os anjos estiveram com ele, conversando, que nós vimos ontem, né? Foi depois da destruição de Sodoma e Gomorra. Tinha Então, eu 90 anos acredito já. que ela. Hã? O que 90 que você me anos. diz aí? 90 anos, Sara tinha aqui. Então, ela não era mais uma jovem, era uma mulher com idade avançada. Mas Uhum.
certamente ela era formosa, né? Ela era muito bonita, mesmo com a idade. Você sabe que Deus, amados, Ele nos preserva, sabe? Quando a pessoa realmente tem aquela comunhão com Deus, Deus preserva a nossa afeição, a nossa. Ele, ele nos preserva. E algumas pessoas, né? Posso dizer assim. E Sara foi uma delas, porque já não era mais tão jovem assim, para que o rei a desejasse tê-la como esposa. Mas Abraão se deu bem nessa parada, viu? Porque é a segunda vez que ele sai boneco. O rei deu para ele ouro, moedas e, né, bens, como o outro também. O faraó, né? Também deu bastante coisa para ele. Falou, vai embora, mas estão aqui, leva tudo isso que você deu até escravos, né? Então, Abraão teve vantagem nessa história aí. Aqui fala que ele deu aqui, ó, ovelhas e vacas e servos e servas, e os deu a Abraão e restituiu Sara, sua mulher, né? E ainda falou para ele, ó, eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. Quer dizer, fica à vontade aí na minha terra, aí, ó, escolhe o lugar aí e pode ficar à vontade. Porque Abraão era peregrino, né? Ele peregrinava por essas terras aí, com seu rebanho e seu povo, né? Era como se fosse hoje chamado aqui no Brasil cigano, né? Não tinha lugar fixo, vivia andando por aí. Ela levantou. Ontem estava lendo aqui capítulo de Coríntios, e aí eu peguei no primeiro, primeiro capítulo lá, tem uma parte no versículo 27 que fala algo muito a ver com isso que a gente está lendo, né? Coloca lá que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Sim, Quando a gente olha isso daqui, né, a gente fala, meu, que loucura, né, cara? Assim, é é difícil compreender, né? Como que Abraão teve uma atitude dessa, né? Porque na verdade ele não mentiu, mas também omitiu, né? Ele era irmão, verdade. né? Porém ele foi lá e criou essa história aqui, não pela primeira vez, mas pela segunda vez, né? E a gente, como sábio aqui, fica falando, não, peraí, isso aqui é muito louco, né? É, Então Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E aí a gente até volta aqui e fala, né? Peraí, meu, olha, eu não vou deixar ninguém fazer nada com a minha esposa, não. Como assim, né, meu? Né? E eu vou ser o machão aqui, meu. Vou ser o forte aqui, vou proteger, vou, né, meu, vou cercar aqui, ninguém toca, ninguém chega perto. Fala assim, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, né, meu? Fala, meu, não é pela sua força, né? Quem vai fazer sou eu, né, meu? É Deus, né, meu? Para que ninguém se vanglorie. É esse que continuação desse parágrafo é justamente isso. Para que ninguém se vanglorie. Lá em 1 Coríntios, no versículo 27 e 28. 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. vou anotar aqui, que é interessante isso aí, né? Interessante. Eu também estava vendo que essa palavra, no rodapé da minha Bíblia, leva lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido. Isso aí também é para confundir os sábios, né? Porque uma mulher dá à luz com mais de 90 anos de idade, só Deus mesmo. Não é não? Quer falar alguma coisa, Tamires? Não, estava aqui, né?
É lindo e observando que Abimeleque, né? Abimeleque, né? É. Abimeleque, ele era um homem temente, né? A Deus. Abraão, ele pensou que naquele lugar não teria temor, mas ele era temente, porque Deus não vai falar com a pessoa, né? Quando aconteceu isso no Egito, ele não falou para Faraó, ele simplesmente fez vir sobre Faraó o que ele quis, né? Só que aí Faraó viu que tinha alguma coisa errada e foi e devolveu a Sara, né? Mas aqui, Abimeleque, ele era um homem temente a Deus. Tanto que ele falou a Deus, o Senhor vai matar uma geração justa, né? Aqui no verso 4, vai matar uma geração justa. Então, aquele povo ali estava sendo justo e ele também, porque ele estava fazendo aquilo sem culpa, pois ele não sabia que Sara era a mulher de Abraão. E como o Fábio falou, eu também estando em um lugar com meu marido, eu vou querer imaginar meu marido com outra mulher, porque eu tô com medo ali de morrer, não sei não, né? Isso aí é um pouco, não sei também que lá antigamente o homem ele poderia ter várias mulheres, né? Então também tinha essas coisas, né? Esse termo hoje não pode, mas antigamente já podia. Então também tem isso, né? Pelo medo de Abraão, pelo medo de Abraão em morrer, né? Naquele lugar. E Abimeleque, ele estava com o coração dele puro. Por ele estar com o coração puro, Deus falou com ele em sonhos, né? E revelou para ele que Sara era casada. E incrível é que Deus, mesmo ele tomando Sara como mulher, ele não ele não deixou que Abimeleque tocasse em Sara, né? Então ele tomou Sara como mulher e não tocou nela imediatamente, né? E esperou uns dias, provavelmente, aí ele foi dormir, Deus revelou ele em sonhos e ele pôde fazer, devolver, né? E Deus disse também que Abraão seria como profeta para ele, né? Eu estava até procurando aqui o versículo, mas eu não encontrei. Eu li aqui, mas eu não encontrei o lugar que ele fala. Já vai, que Abraão seria como profeta. Agora eu vou ter que despachar aqui, depois eu concluo com os irmãos. É interessante isso aí, né? Que a Miris comentou, né? Que realmente Deus revelou para ele que ele seria um profeta, né? Como um profeta para ele. E aqui no final, Abraão realmente ora por ele, né? Porque ser um profeta e orar por eles, né? E aí Abraão vai lá e ora mesmo por eles, né? Sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, né? Porque ele deixou, Deus tinha deixado todas elas estéreis, né? E aí a oração de Abraão ali fez com que Deus se compadecesse ali e realmente mostrou para Abimeleque que Deus estava com Abraão, né? Que Deus estava com Abraão. Uma outra questão também que eu estou vendo aqui, Abimeleque não era o nome dele. Abimeleque significa um título de rei. Ele era rei dessa cidade aí de Gerar, uma cidade chamada Gerar aqui, que fala logo no primeiro versículo, né? Que morou em Gerar. E Abimeleque significa, é como se chamasse, falasse Faraó, como se falasse. Eu não sabia, César também. César também é um título, não é o nome da pessoa, né? A pessoa tá no mudo aí, Samara. E Abimeleque é um título também. Então Abimeleque significa rei, né? É o rei, um rei filisteu. E apesar de ele não conhecer a Deus, né? Ele era temente a Deus. Olha que interessante, né? A parte que a Tamires não achou é no versículo 7.
E fala: agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo o que é teu. Quer dizer, o cara, não é que o cara vai morrer fisicamente, mas morre espiritualmente, sabia? A pessoa morre espiritualmente. Se a pessoa ela não reconhece o seu erro, e é um erro grave, e a pessoa morre espiritualmente, não sente mais a presença de Deus, o Espírito Santo sai dela e ela fica seca, entendeu? Então, a pessoa pode até continuar vivendo, mas sem o Espírito Santo. Então, quer dizer, é uma morte espiritual. E nós sabemos o quanto é importante termos Deus dentro do nosso coração, né? Estarmos vivos para fazer a obra do Senhor. É um caminho, mas é gostoso. Saber que um dia você vai morar na glória. Então, Tamires, está aí, ó, versículo 7, pode ver aí. Pronto, estou vendo aqui. Só que eu estava conjecturando que realmente Deus colocou uma doença sobre a vida de Abimeleque. Realmente ele ia morrer carnalmente. Porque Deus colocou uma doença sobre a vida dele. Porque aqui no versículo 17, no finalzinho, diz que e orou Abraão a Deus e sarou Deus a Abimeleque. Então, se Deus sarou Abimeleque, porque Deus tinha colocado sobre ele uma doença e realmente ele morreria. Não, E ele perdeu a potência sexual. Ele não tinha prazer mais no sexo, entendeu? ah, Foi isso uhum, que aconteceu com ele. Ele tinha relação com as mulheres, mas não conseguia gerar filhos. que Deus tinha fechado a madre dele, né? Isso, exatamente. Então, depois que ele devolveu a Sara e se reconciliou, aí foi que Abraão foi orar por ele e restituiu como é que fala? Ele tornou-se um homem viril, né? Uhum. A E as virilidade, madres sei lá. foram abertas, né? É, Porque todas as madres também das mulheres, né? Das mulheres, as servas, todas tinham sido também, fechadas, né? também. Que 18, É. Então por você vê causa de. que, Para você ver exatamente, rapidinho, concluir, Samara, né? Como a gente vê como é as coisas, né? Que por meio de Abraão, ele ia fazer uma pessoa cometer o pecado, sim, né? Pelo medo dele, porque se ele tivesse sido realista, realmente, né? O que estava acontecendo, não viria o pecado sobre aquele lugar, né? Esse pecado que graças a Deus não cometeu, não foi cometido, porque Deus não permitiu, Deus revelou, né? E aí tudo deu certo ali naquele lugar. Mas se ele não tivesse feito isso, também eles não teriam passado por aquilo. E também eu percebo aqui o amor tão grande, né, que Deus tinha pela vida de Sara e pela vida de Abraão. sim, Um amor tremendo, porque eles mentiram, entre aspas, né? Omitiram a verdade e fazendo com que outras pessoas também cometessem o pecado, e Deus foi lá e livrou eles, né? Livrou eles do mal, fez eles saírem da terra, né? Com mais riquezas,
que eles não tinham, né? E Deus permitiu que eles ganhassem ali ovelhas, vacas, servos e servas, moedas, dinheiro, né? Tudo que eles podiam ali para sobreviver, né? E até uma terra, se eles quisessem. Até se eles quisessem ficar ali, eles poderiam. Então, para a gente ver o amor de Deus, né? Que mesmo que nós somos falhos, com Deus, Ele é fiel, né? Para conosco e só Ele que pode fazer todas as coisas. Graças a Deus, né? Agradeço a esse Deus todos os dias pelas suas misericórdias, pelo que Ele faz, né? Com as nossas vidas. Isso é muito maravilhoso. Amém, viu? Já concluí. Os irmãos ficar à vontade. Que eu lembrei em Josué, parece capítulo 6, Ezequiel, Josué não, Ezequiel. E Deus fala, né? Mesmo que você às vezes comete alguma coisa errada, como no caso de Abraão, porque é aquilo que a Tamires falou aí. Abraão mentiu, né? Não, quer dizer, não mentiu, porque era realmente a Sara, é irmã dele por parte de pai. Mas ele omitiu também, né? Ele não só falou uma coisa, mas também não desfez o que era realmente. E, e causou todo esse dano, causou tudo isso aí, causou um problema muito sério no governo desse homem aí. Por isso que nós temos que ser taxativo, né? Nós temos que falar a verdade, seja ela mesmo que doa, entendeu? Nós temos que falar a verdade, para que não Eu venha vou, trazer esse prejuízo futuro. eu vou sair daqui a pouquinho para levar o meu filho. É, ontem assisti um filme, eu estava comentando com o Somália agora no início, de um curso lá que eu vou fazer esse final de semana, que eu ganhei de presente da irmã Ruth, e tem um filme que chama A Cabana, e agradeço, Ruth, pelo presente, viu? E eu tava olhando aqui, Somário, fala que ele foi, o autor dele é um cristão protestante, é um evangélico, o autor desse filme aqui. E eu acho que eu queria propor da gente assistir esse filme e de repente a gente se encontrar no sábado de manhã ou na segunda-feira mesmo e a gente bater um papo sobre ele, porque eu achei muito interessante. Tem coisas ali, claro que não é, ele não descreve, né, todos os pontos, né, dos ensinamentos de Jesus ali, mas acho que tem um ponto crucial ali que é sobre o amor de Deus, né? O amor de Deus. Porque me trouxe até na mente aqui, quando a gente estava lendo, quando eu estava assistindo aquele filme essa noite, depois refletindo, sobre as próprias filhas de Ló, né? No capítulo anterior, né, a gente leu, né, que a Sim, gente vê ali a maldade, o pecado, né? E aí eu lembro até o Somário falou, olha, né, tem muitas coisas que é melhor a gente nem comentar, né? A gente ficar só observando. Porque Deus, o amor de Deus é infinito, né? O amor de Deus é infinito por nós, né? E mesmo, assim, o filme mostrou algo muito bonito, porque Deus ele dá a chance para todos nós, né, de nos redimirmos, de nos arrependermos dos nossos pecados, né? Então, até mesmo aqui onde né, as pessoas erram e a gente sabe quem é o nosso advogado, que é Jesus Cristo, né? Mas por que que Deus, né, perdoa o assassino, perdoa, né, o estuprador, perdoa, né, tantas pessoas que às vezes fazem, né, crimes bárbaros que aos nossos olhos, né, não merecem, né, perdão, né, mas Deus perdoa, né? E, e aquele filme trouxe de uma forma muito
muito diferente, muito boa, sabe? Para as pessoas que guardam rancores, né? Pessoas que perderam entes queridos, ou pessoas que são revoltadas com Deus, né? Por que que aconteceu isso? Por que que não faz nada? Por que que não fez? Por que que não evitou? Então, traz uma visão diferente. É um filme que advoga por Deus, eu posso dizer assim. Eu acho interessante a gente assistir e depois discutir, refletir, porque tem muita gente que critica, né? Tem muita crítica, eu acho, desse filme. E eu entendo também, porque. Mas eu achei interessante a forma como as coisas são colocadas ali. Eu acho que vai enriquecer o nosso conhecimento aqui, nosso mergulho com Deus aqui. E aí, se vocês quiserem, a gente pode assistir esses 2 próximos dias aí, ou final de semana, e ou se encontra no sábado, ou se encontra na segunda-feira, e a gente pode bater um papo sobre ele. Então, Tamires e Ruth, eu vou ler o devocional de hoje aqui para nós, que é muito esclarecedor, sabe? E fala em Romanos capítulo 16, que diz assim, ó, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí o escritor pergunta, o que é o evangelho produz? O que o evangelho produz? Vamos enumerar algumas das coisas que o evangelho da graça de Deus nos concede. Se o recebermos, nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé. Primeiro, perdão. Isso diz respeito à nossa culpa. Ela é apagada e nossa consciência é aliviada. Deus nunca nos convocará a prestar conta dos nossos pecados, de modo que podemos dizer, juntamente com Davi, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Está lá em Salmo 32, versículo 11. Depois é a justificação. E isso diz respeito a nós mesmos, né? Que outrora éramos culpados, mas os declara justificados. Nossa posição diante dele. E como se nunca tivéssemos pecado, somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós podemos perceber isso lá em Romanos também, capítulo 3, versículo 24. E a libertação, né? Antes da nossa conversão, éramos escravos do pecado. Éramos governados pelos nossos desejos da carne. Porém, por meio da fé, nosso Senhor Jesus, fomos libertos do poder do pecado, da compulsão para o pecado foi quebrada. No poder do Espírito Santo, agora temos condições de ignorar as exigências do nosso pecado e viver para glorificar a Deus. Outra coisa é a reconciliação. A reconciliação, outrora, éramos inimigos de Deus pela nossa rebelião. Ocorreu um distanciamento entre nós e Deus, embora ele nunca tenha sido nosso inimigo. Por meio da morte do seu filho, fomos reconciliados com ele. Nossa separação de Deus foi desfeita e nosso relacionamento com ele é marcado pela paz, por paz. Então as pessoas não sabem disso, né? As pessoas não têm esse conhecimento, às vezes não avalia, né? O que o Evangelho produz. Só de você saber que você recebe o perdão de Deus, de tudo que você fez de errado na sua vida. Tem gente que não consegue entender, não consegue compreender esse perdão que Deus nos dá, né? Alivia o peso das nossas costas. A gente pode andar mais livre, mais solto, sabendo que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas no Espírito.
E isso é muito importante. É o que produz o evangelho, né? É esse perdão. E de sermos justificados também, né? É muito bom sabermos se somos justificados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bênção. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, Deus maravilhoso no Senhor. Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, mais uma vez eu quero te agradecer por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor, pelo nosso amanhecer, Pai, por nós podermos abrir os nossos olhos, Pai querido, e saber que o Senhor está ao nosso lado, nos guardando, nos fortalecendo, Senhor, nos guiando na Tua palavra, nos ensinando, nos dando sabedoria, Pai. E eu sou grata porque eu preciso disso, né, Senhor? Nós precisamos disso, dessa sabedoria, Pai, porque o mundo, ele perece por falta desse conhecimento. E muitas pessoas não querem ter esse conhecimento, não buscam esse conhecimento, mas nós estamos aqui, Senhor, buscando esse conhecimento, essa sabedoria, aprendendo mais, Senhor, sobre a Tua palavra, que é o mais importante, Pai querido, para podermos passar para outras pessoas, Pai, que não têm esse entendimento, muitas pessoas que são analfabetas, não sabem ler, não sabem ver, e nós vamos estar aqui para passar aquilo que o Senhor nos ensinou, e eu sou grata a isso, Pai, e quero aprender cada dia mais, enquanto o Senhor me permitir, Pai. E eu te peço que o Senhor tome a vida de cada um desse devocional em tuas mãos, fortaleça, Pai, vai guiando, não deixe que nenhum deles venha desistir do chamado de cada um, de tudo que o Senhor tem colocado nas mãos deles, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha completar, Pai querido, na vida dos teus filhos, aquilo que está faltando, e se tiver algo, meu Senhor, que o Senhor não gosta, Pai, alguma coisa na vida dos teus filhos que o Senhor possa tirar, Pai querido. Que o Senhor possa separá-los para ti a cada dia mais e fazer o teu mover, Pai querido, na vida de cada um. Então, eu te agradeço, meu Senhor, por tudo. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como você me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Justamente